Muito bem, a gente conversa agora com o deputado federal Kim Kataguiri, da União Brasil, por São Paulo. Deputado, boa noite, muito obrigado por nos atender. Boa noite, um prazer estar falando com vocês. Deputado, a PEC do fim da escala 6 por 1, que já rendeu vários vídeos seus, atingiu nessa quarta-feira o quórum mínimo de assinaturas para ser protocolada. O texto da deputada Érica Hilton, do PSOL, conta com apoio de pelo menos 194 parlamentares. A expectativa é de que a parlamentar protocole o texto ainda nessa quarta-feira. A Érica Hilton está em contato com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para pedir o apoio do Palácio do Planalto à medida. Apesar das mobilizações nas redes sociais, o governo Lula ainda tem receios de que o apoio a essa PEC possa piorar sua relação com o mercado. O senhor deputado tinha feito um vídeo chamando de farsa, aliás, uma expressão que nós usamos também ao argumentar a respeito desse projeto no programa de ontem, e hoje o senhor detalhou ainda mais essa argumentação, falando quais seriam outras alternativas que não essa proposta pela deputada do PSOL. Então, eu queria que o senhor resumisse aqui a sua posição a respeito desse tema e o que a oposição a esse projeto e ao governo Lula pode fazer para impedir que ele seja aprovado. Felipe, primeiro tem uma questão formal, né, que deixa muito claro para mim que trata-se de oportunismo político e de populismo, né? A Constituição, ela prevê a carga horária máxima de trabalho. Seria necessário uma PEC caso a deputada quisesse ampliar, né, essa carga horária por semana. Agora, para reduzir, bastava um projeto de lei. Só que projeto de lei, você não precisa coletar 171 assinaturas, a imprensa não vai ficar noticiando a cada nova assinatura, não tem a mesma mobilização, não tem o mesmo apelo político, não dura tanto a tramitação, né? A PEC precisa ser votada em 2 turnos na Câmara e no Senado com quórum qualificado de 3/5. Então, a intenção para mim é muito clara, alongar um debate que não vai a lugar nenhum, porque se ela de fato acreditasse no texto do projeto, ela apresentava um mero projeto de lei. Ou ainda, aproveitava uma PEC de mesmo teor que já foi apresentada e já teve as assinaturas coletadas, que é a PEC 221 de 2019. Então, esse é o primeiro aspecto, o aspecto formal, que mostra que ela sequer quer aprovar esse texto que ela apresentou. E tem um aspecto material, né? Nós já tivemos a experiência da PEC das domésticas há 10 anos, né, que supostamente garantiria, né, direitos trabalhistas para empregadas domésticas, e o resultado, depois de 10 anos, é um aumento na informalidade, né? E a gente já tem essa realidade no Brasil. A maior parte dos trabalhadores brasileiros ou são informais ou são PJ, né? E esses, né, não recebem absolutamente direito nenhum. Por quê? Porque a gente tem muitos encargos trabalhistas, né? Eu costumo dizer que o empresário ele paga muito e o trabalhador recebe pouco. Então, como alternativas a essa medida populista apresentada pelo PSOL, né, a gente está trabalhando na oposição em 3 PECs diferentes, né? Uma PEC é uma emenda que eu tinha já apresentado na reforma administrativa no mandato passado, enviada pelo governo Bolsonaro, mas que tinha excluído a elite do funcionalismo público e os membros dos 3 poderes dessa reforma, que era chamada emenda antiprivilégio. Nessa legislatura apresento como uma PEC autônoma, incluindo apenas a elite, os deputados, os senadores, juízes, promotores, advogados da União, as carreiras de elite dos 3 poderes, para acabar com os supersalários, férias de 60 dias e tirar o peso de 15 bilhões por ano das costas do trabalhador e do empregador. Uma outra PEC que faz com que o nosso modelo de contratação, nosso mercado de trabalho, funcione aos moldes dos Estados Unidos e da Europa, com contratação por hora, que é do deputado Maurício Marcon, que eu sou coautor dessa PEC. E uma terceira PEC em relação à desoneração da folha de pagamento, que é da deputada Anny Ortiz. Hoje a desoneração é um privilégio de, salvo engano, 17 setores, e a gente quer ampliar isso para todos os setores da economia, buscando a fonte de financiamento em cortes, né, na carne, na própria máquina pública, e em privilégios tributários também concedidos para grandes empresários que são amigos do governo. Então, em suma, né, essa é a minha opinião em relação a essa PEC e também a alternativa que a gente está trabalhando a ela. Certo, deputado. Aliás, queria aproveitar aqui a sua presença hoje. Hoje teve audiência com a ministra Nízia Trindade, da Saúde, do governo Lula. O senhor participou e eu vi que o senhor publicou agora há pouco nas redes sociais um trecho do embate que teve. Vamos colocar até aí o print da introdução para o vídeo que o Kim Kataguiri publicou. Ele fala: a ministra da Saúde, Nízia Trindade, alegou que sua pasta não distribui as verbas de acordo com critérios políticos. Os dados mostram o contrário, por isso a questionei hoje na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Foi uma audiência conjunta que envolveu a Comissão de Saúde também. Deputado, para o que o senhor chamou a atenção e de que forma contrastou com o argumento dela?
Bom, ela diz que o Ministério da Saúde distribui verbas, né, para prefeituras, independentemente de partidos políticos, e não beneficia os seus aliados. Então, o primeiro ponto que eu coloquei é que uma das cidades mais beneficiadas, que é a cidade de Cabo Frio, por repasses extras do Ministério da Saúde, que recebeu mais de 50 milhões de reais, é a cidade que o filho dela é secretário, né, o que demonstra claramente o favorecimento político. E mais do que isso, não apenas o filho dela é secretário na cidade, como a prefeita era afiliada ao PL de Jair Bolsonaro, trocou para o PV e anunciou, depois do repasse da ministra da Saúde, que disputaria a reeleição com o apoio do PT, né? O que claramente escancara ali, né, o favorecimento político, né, para uma cidade em que o filho dela é secretário. Mas, para além disso, né, teve uma matéria do Estadão que mostrou que isso é sistemático, que 8 bilhões de reais foram distribuídos, né, no final do ano passado, em caráter emergencial, descumprindo os tetos estabelecidos pelo próprio Ministério da Saúde, e mais de 20 municípios receberam verbas que ultrapassam assim, 1000% a capacidade do município de fazer atendimento de média e alta complexidade. Coisa que a gente já viu, por exemplo, no orçamento secreto na legislatura passada. Eu me lembro, né, tinha uma cidade, eu não vou me lembrar o nome dela agora, uma cidade do estado do Maranhão, em que a Secretaria de Saúde, né, declarava que tinha retirado 23 dentes de cada habitante, né, quando você fazia a conta para justificar os repasses de saúde. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente está vendo agora. E enquanto alguns municípios receberam 1000% da capacidade que eles tinham para atender, outros 1.200 municípios não receberam absolutamente nada, né? O que comprovando que, de fato, há uma continuidade do orçamento secreto e que isso é operacionalizado principalmente no Ministério da Saúde, que foi turbinado aí em 70 bilhões de reais desde a aprovação do arcabouço fiscal e da revogação do teto de gastos. Quer dizer, a Nídia Trindade, que aparentemente era um nome técnico, ex-presidente da Fiocruz, está comandando uma pasta que está regada a escândalos de toma lá da cá. O Duda Teixeira tem uma pergunta para o senhor, deputado. Deputado, o União Brasil acabou de confirmar que vai apoiar o Hugo Mota para a presidência da Câmara. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu pessoalmente, né, acredito que a oposição, né, independentemente do meu partido, eu acho que isso é importante deixar claro, né? Meu partido já tomou várias posições e em várias votações teve posicionamentos que eu fui contrário e eu tenho a liberdade, eu tenho a independência dentro do meu partido para ser contra, né? Aliás, deputado, se me permite, só um parênteses, o senhor fez um vídeo outro dia falando dessa união do PT e do PL, o PT do Lula e o PL do Jair Bolsonaro, em torno do Hugo Mota, que é o candidato à sucessão na presidência da Câmara dos Deputados, do próprio Arthur Lira, o atual presidente. O senhor fez um comentário num tom crítico, como quem iria se posicionar contra. Apesar da posição do seu partido, o senhor permanece contra? Exatamente, é isso que eu ia colocar agora, né? Da minha independência em relação ao meu partido. Não votei em Rodrigo Maia na primeira eleição na Câmara dos Deputados, votei no deputado Marcel. Na segunda eleição, que foi a primeira eleição do deputado Arthur Lira, não votei nele, votei em mim mesmo, né? Fui candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Na reeleição do deputado Arthur Lira, votei em branco, também não votei nele e disse para ele que não iria votar, justamente pela maneira como vinha conduzindo a casa. É um absurdo que a gente saiba da pauta de plenário 4, 5 horas antes, né? A gente não tem uma análise aprofundada. O colégio de líderes praticamente morreu e os líderes de oposição muitas vezes não são convidados, então são feitos acordos para levar projetos para a pauta que a oposição não participa, né? E em relação à negociação para apoiar o deputado Hugo Mota, eu coloquei o seguinte, reforçando o que o Felipe acabou de falar. Se houvesse uma negociação de pautas importantes para a oposição, compromisso do deputado Hugo Mota, nós vamos votar, por exemplo, um grande pacote de segurança pública, né, patrocinado pela oposição, vamos levar para plenário e vamos aprovar. Eu não teria problemas em se fazer uma negociação pragmática, né, em troca de uma pauta que beneficiasse o país. Não, vamos fazer corte de gasto, vamos fazer privatização, vamos apoiar pautas importantes que só com o apoio do presidente da Câmara a gente consiga avançar. Agora, a negociação que eu estou vendo, que envolve o PT, o PL, o meu próprio partido União Brasil, é negociação de cargo na mesa diretora, que permite com que o deputado depois nomeie mais assessores do que já teria direito no seu próprio gabinete, chamado CNEs, aqui dentro da Câmara dos Deputados, presidências de comissão, quando as comissões estão absolutamente esvaziadas, né? Porque todo projeto relevante hoje, o deputado Arthur Lira aprova urgência, numa interpretação ilegal do regimento
ele entende que quando aprova urgência, as comissões não podem deliberar sobre o assunto, então todos os projetos importantes estão fora das comissões, e ele leva direto para o plenário. Ou seja, a presidência de comissão hoje está significando muito pouco. Nesse sentido, eu prefiro ficar com o discurso, prefiro ficar com o posicionamento, eu prefiro ficar com o idealismo de manter um posicionamento de não apoiar o deputado Hugo Mota em não havendo nenhum acordo para pautar projetos de oposição, do que negociar acordo em troca de presidências de comissão ou cargos na mesa diretora. E ainda tem o cargo no Tribunal de Contas da União, que foi pedido pelo PT de acordo com o próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, em troca desse apoio ao Hugo Mota. Lembrando que é o Tribunal de Contas da União que aprova ou reprova as contas do governo. A gente vê aí o Lula querendo gastar, querendo torrar dinheiro público, apesar de todas as críticas sobre os riscos do desequilíbrio fiscal, e o PT querendo aparelhar politicamente o TCU, quer dizer, justamente para que as contas do governo não sejam jamais reprovadas. Diga, Duda Teixeira. Deputado, acabou de chegar para mim um vídeo em que a Érica Hilton, lá do PSOL, diz que a União Brasil vai votar integralmente a favor dessa PEC que pede o fim da jornada 6x1. Isso aí, então, não procede, né? Não procede. Isso eu digo nem só por mim, né? Não é nenhum posicionamento. Às vezes eu fico isolado no partido em determinados posicionamentos, mas eu sei que tem vários colegas de partido que também não vão assinar e não vão apoiar essa PEC. E, deputado, em relação a, já que a gente citou, o senhor mesmo falou a respeito de questões fiscais, a gente teve uma semana aí de muito debate a respeito de cortes, no entanto, a gente vê o governo Lula adiando, postergando brigas ali entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em reuniões de bastidores que estão saindo aí na imprensa com outros ministros que estão insatisfeitos com eventuais cortes que nem sequer foram confirmados ainda, Luiz Marinho reclamando de que não teria sido avisado, e o Lula sempre manteve esse discurso de não é gasto, é investimento, etc. Como é que o senhor tem acompanhado esse debate e acredita que poderia ter aí algum tipo de alternativa em relação ao que o petismo tem pregado e feito nos últimos anos? Olha, o PT ele busca gastar mais e aumentar os impostos para tentar equilibrar as contas públicas. A questão é o seguinte: o governo criou gastos obrigatórios, né, ou seja, gastos recorrentes e que não se pode mais voltar atrás, e a nossa Constituição é extremamente engessada, os gastos obrigatórios são 92%, ou seja, os gastos discricionários sobre os quais o Poder Executivo tem poder de decisão é de 8%. É o governo Lula, nos 2 primeiros anos de mandato, para agradar a elite do funcionalismo público, principalmente o funcionalismo público federal, que já recebe o dobro do funcionalismo municipal, que é aquele servidor que está na ponta, que chega a receber até 5% menos do que o trabalhador da iniciativa privada, né? Então, inclusive, acho importante a gente ressaltar isso, né? Tem um estudo da OCDE mostrando que o Brasil ele não tem muitos servidores públicos quando a gente compara com países desenvolvidos, mas existe um número limitado de servidores que têm super salários que fazem com que a gente gaste proporcionalmente muito com servidores. Nessa elite, o governo não quer mexer, pelo contrário, quer agradar, quer dar mais aumento, quer dar mais benefício, e por aí vai. Para os próprios ministros do governo, o próprio ministro do Trabalho, né, tem um super salário porque ele acumula o cargo de ministro, já com seu salário de 30, 40 mil reais, mais 2 ou 3 conselhos que ele participa lá uma vez por mês, que já faz com que ele receba 70 mil reais por mês. Né? Aí fica fácil ele ir lá e propor, por exemplo, na regulamentação do Uber, que o governo coma 30% daquilo que o trabalhador recebe ou busque aumentar a taxação. Mas, enfim, eu estava colocando, o governo aumentou os gastos obrigatórios e buscou pagar esses gastos obrigatórios com receitas que não são recorrentes, com estoque e não com fluxo. Esse dinheiro não vai cair todos os anos. Esse dinheiro foi arrecadado no ano passado, arrecadado nesse ano, nos próximos 2 anos não tem mais estoque, porque o governo contou com o voto de qualidade do CARF, que é estoque, né? Contou com questões de precatório, estoque, então não contou com fluxo, com um crescimento econômico que aumentou a arrecadação, né? Com um aquecimento da atividade. Então, o ponto o governo não quer cortar em lugar nenhum. Os próprios petistas já estão criticando o governo Lula e entrando em conflito. Eu estou vendo aqui na Câmara votações em que o governo a liderança do governo dá uma orientação, a liderança do PT dá outra orientação. Então eles estão se matando internamente porque sabem que se não fizer nada, a economia vai afundar, né? E o governo afunda junto, mas se fizerem alguma coisa vão entrar em contradição com o próprio discurso de nunca defender corte em nada. Né? Então o governo está numa encruzilhada. Doutor Teixeira, tem uma pergunta? Tem, deputado, eu queria saber um pouco como é que reverberou aí dentro da Câmara a eleição do Donald Trump. Você pode me contar um pouco como é que as pessoas reagiram?
Olha, eu acho que há um sentimento de que o pêndulo ideológico está voltando para a direita, né? E uma avaliação de que o que aconteceu nas eleições americanas, em termos de espírito do eleitor, é uma coisa semelhante ao que aconteceu aqui em 2024. O que especificamente? A derrota das pautas identitárias da esquerda, né? A derrota do discurso do lugar de fala, a derrota do discurso da divisão com base em raça, em orientação sexual, em sexo, a derrota do discurso sobre gênero neutro, sobre banheiro trans, a derrota do discurso da elite da esquerda que aponta o dedo na cara do trabalhador para chamar ele de fascista porque ele está preocupado só com as próprias condições materiais e de cuidar da sua família e do seu salário, do seu bem-estar, de chamar o pobre de burro por ele estar majoritariamente votando na direita, de que ele não tem consciência de classe, né? Ou seja, a esquerda xingou o eleitor e buscava ter o apoio dele ao mesmo tempo, e isso caiu por terra, né? Tanto que eu acho que essa escala, essa questão da PEC da escala 6x1, é um entendimento da esquerda de, olha, precisamos voltar para as pautas trabalhistas, precisamos voltar para as pautas econômicas, porque as pautas identitárias foram derrotadas nas eleições municipais no Brasil e nas eleições americanas também, né? Então, eu acho que esse é o recado que fica para cá, e uma perspectiva também de que em 2026 a direita tenha mais força, né, aqui nas eleições nacionais. Deputado, eu vi que tem um projeto seu para que movimentos sociais, entre aspas, muitas vezes, como o MST, sejam obrigados a possuir personalidade jurídica. Sempre foi uma crítica, há décadas talvez, que quando há um escândalo envolvendo o MST, uma acusação de crime, etc., o movimento não tem um CPF, não tem uma personalidade jurídica para que possa haver uma acusação formal ao movimento, e isso acaba diluindo as responsabilidades e as culpas. O seu projeto tem a ver com isso, com essa forma de alguém se responsabilizar por aqueles atos? Exatamente, né? Eu fui vice-presidente da CPI do MST e a gente teve muita dificuldade de promover quebras de sigilo, de promover as investigações, justamente porque não tem CNPJ. E aí tem várias cooperativas, né, que são ligadas ao MST e que acabam recebendo recursos públicos, né, sem uma vinculação direta formal com o movimento. Aí o movimento comete crimes, né, promove terrorismo, é uma organização criminosa na minha avaliação, e sai impune justamente porque não tem essa personalidade jurídica, né? E não tem de propósito, não tem, assim, de caso pensado justamente para se safar dos seus crimes. Então, o projeto prevê que qualquer movimento social que tenha atuação em 3 estados, pelo menos 3 estados, projeção nacional, seja obrigado a ter um CNPJ. A gente também não quer obrigar um pequeno coletivo, um movimento estudantil a ter CNPJ, não, mas movimentos organizados têm de ter, até por uma questão de transparência e de responsabilidade pelos atos que promovem. Então, e outro ponto também que fica difícil a gente responsabilizar é a prática, na minha avaliação, criminosa de você utilizar as invasões para formar listas, né, com aqueles militantes que participam da invasão, e aí utilizar a desocupação em negociação para chantagear o poder público para que aquela lista de pessoas fure a fila dos programas habitacionais do poder público. Aí a gente também não consegue responsabilizar, né, o movimento porque não tem personalidade jurídica.